básicos ali. Essa que é mais, e aqui o primeiro é o próprio. Então, como a gente pode ver ali, é o próprio, o município colocou 387 milhões nesses programas todos, enquanto o federal colocou 153 milhões. O Estado, 3 milhões, né, o que acaba compondo ali o total das nossas despesas e 544 milhões. Então, dividido por ali, as nossas maiores alíneas, que eu coloquei lá em vermelho, o 44% é com atenção básica e 40% é o que a gente chama de média e alta complexidade, que inclui, sobretudo, os hospitais terceirizados aí, que a gente compra serviço da Santa Casa, da Beneficência Portuguesa, do próprio Santa Lídia, são aqueles procedimentos de maior complexidade que não são feitos pelo próprio da rede municipal. Então, esses sozinhos acabam consumindo ali quase 84%. Atenção básica, que é o grande volume, de fato, é a grande atividade da Secretaria da Saúde. Aqui de importância também, a assistência farmacêutica, que é uma das linhas que se discute bastante, a distribuição de medicamento. Então, foram 6 milhões, quase 7 milhões na primeira coluna do município e 3 milhões do governo federal, o que a gente leva lá a um gasto de 11 milhões com distribuição de medicamentos no município de Ribeirão Preto. Destrinchando um pouquinho mais, o MAC, que é o mais importante, então, só com a folha de pagamento nessa linha de 33%, e o gasto com prestadores de 77%. Então, 4 milhões com material de consumo, também aí, e serviços 73 milhões. Então, somando ali folha de pagamento, prestadores e serviços, a gente compõe mais de 90% dos gastos da média e alta complexidade. Bom, continuando, quando a gente vai para os gastos com os prestadores, que também é um assunto que a gente precisa ter bastante preocupação, e até por conta das discussões do Conselho Municipal de Saúde, a gente colocou então esse gráfico que destrincha um pouco mais quanto foi para os prestadores no ano de 2017. Então, a PAI recebeu, através de convênios com a Secretaria, 1.600.000, a Associação Nair Manoelina, 360 mil, a AMA, 28 mil, a UNAERP, com seu hospital Eletro Bonini, 3.899.000, Cantinho do Céu, mais 389 mil, outros importantes aqui. Os mais importantes, obviamente, a Santa Casa de Ribeirão Preto, com 40 milhões, a Beneficência Portuguesa com 27 milhões e a Sociedade também de Fissurados com R$470. Fundação Santa Lídia com 19 milhões, numa linha de serviços médicos hospitalares, que é o hospital propriamente dito, e aqueles outros serviços, 18 milhões. Aqui cabe já uma discussão, tanto na tabela anterior quanto nessa daqui. Só relembrando que nós começamos o ano, como eu falei agora há pouco, sem o pagamento dos salários de dezembro, com dívidas com esses fornecedores todos, de praticamente 3 milhões e meio com cada um deles, principalmente com a Santa Casa, com a Beneficência Portuguesa, cerca de 4 milhões com dívidas de 2016 e 2015 de medicamentos. A gente estava com cerca de 70 medicamentos em falta nas prateleiras da Secretaria, o que corresponde a 20% dos 350 itens que são distribuídos, e toda essa dívida ela foi quitada quase que integralmente ao longo do ano 2017. Então, hoje nós não temos dívidas com fornecedor de medicamento, hoje nós não temos dívida com a Beneficência Portuguesa,
A Santa Casa, nós fizemos uma negociação e vai começar a receber a dívida dela a partir desse ano. O Santa Lídia está sem dívida, a Secretaria não tem dívida com o hospital, com a Fundação Santa Lídia. E os demais fornecedores, nós tínhamos fornecedores, por exemplo, fornecedor de oxigênio, que nós tínhamos uma dívida de quase R$500 mil, também todas elas foram quitadas ao longo de 2017. Esses principais fornecedores aceitaram uma proposta da divisão da dívida, desse dinheiro em 10 parcelas. A gente começou a pagar a partir de abril, final de março e abril, de maneira que, como exemplo, aquela fornecedora de oxigênio recebeu 10 parcelas de R$50 mil, que acabou em dezembro a última parcela. Então, com isso, na verdade, parte daquele superávit que aparece como uma arrecadação a maior, foi parte do dinheiro que veio deslocado de outro orçamento do município para ajudar a saúde a pagar essas dívidas todas. Isso significa que, na verdade, com o mesmo orçamento que a gente tinha previsão para o ano passado, nós fizemos as atividades e pagamos uma dívida de 25 a 30 milhões de reais ao longo desse ano. De maneira que a gente começa esse ano de 2018 sem aquela dívida que a gente teve recebida da gestão anterior de 50 milhões. Inclusive, com o pagamento da maior parte, com exceção da Santa Casa, que vai ser paga mais para frente, os demais todos estão quitados. E, mais uma vez, exemplo dos medicamentos, que mais uma vez apareceu na mídia essa semana. Então, nós temos hoje em torno de 6 a 7 medicamentos em falta. E logo em janeiro do ano passado, um levantamento que nós fizemos junto à farmácia, dos 70 medicamentos, nós tínhamos 80% dos medicamentos faltavam porque já fazia mais de 10 meses que não se pagava a empresa, então a empresa parou de fornecer. 50% era assim, e uns 30% era porque abria essa licitação, mas nenhuma empresa vinha se propor a vender medicamento para a Secretaria da Saúde. E os outros 20% eram problemas de entrega, sem dívida, mas a empresa não entregava, ou alguns deles eram medicamentos que está difícil de fazer licitação porque o mercado não quer oferecer mais. Então, hoje, desses 7 itens que faltam, praticamente todos eles se enquadram nesse último grupo. Então, não tem nenhum medicamento em falta por falta de pagamento. A maior parte das licitações tem vendedor. Poucos itens, o mais comum, que todo mundo conhece desde criancinha, que é a neomicina, a pomada de neomicina, a gente não consegue fazer licitação porque é o tipo de produto que ficou tão barato que as empresas não têm mais interesse em vender. Outro muito comum, mas que está extremamente antiquado, e a gente tem alternativas muito mais modernas na rede, é o que a gente chama de alfa-metildopa, que é um remédio de hipertensão, que desde o tempo que eu era aluno existia esse remédio, e a gente já sabia desde aquela época que ele era muito ruim, porque entre os efeitos colaterais dele, ele traz impotência para os homens. Só que ainda existe muito paciente e muito doutor que está tão acostumado com esse remédio, que continua prescrevendo, apesar da gente ter medicamento mais moderno. Só que ninguém mais quer vender. A única utilização mais significativa desse medicamento é naquelas situações de gravidez, onde que a mãe pode desenvolver uma crise hipertensiva no final da gravidez. Porque para tratar a hipertensão mesmo, ele é muito antiquado, tem muita coisa moderna. E ninguém mais quer produzir esse medicamento. Nós temos um impasse aí para resolver logo. Quer dizer, vai ter que mudar para um medicamento mais moderno que a gente tem na rede, apesar da tradição do uso da alfa-metildopa, está nessa lista dos 7 medicamentos para serem usados aí. No final, depois guarda para o final? Beleza. Então, essa é a distribuição do que nós passamos para a iniciativa privada, para poder fazer os serviços, principalmente de média e alta complexidade. E aqui, como é que foi o impacto do orçamento da saúde no orçamento do município? Então, essas contas complicadas, o que interessa para nós mesmo é aquele último valor. Então, o que a saúde de Ribeirão Preto, o que o município de Ribeirão Preto colocou na saúde para esse ano, foram 375 milhões, o que corresponde a 24,42% do dinheiro, do total de 1,5 milhão, que é o que é considerado para se fazer o cálculo de investimento na saúde. Então, 10%, praticamente 10% a mais do que é
constitucionalmente obrigado ao município, que é 15% do valor. Mas eu sempre lembro aqui, naquele primeiro quadro que eu coloco, esses 24% significam 75% do gasto com a saúde. Então, na verdade, aqui é o que se gastou na saúde no orçamento do município. Mas dentro da saúde, a maior parte do que nós gastamos é do próprio, vem da arrecadação própria do município de Ribeirão Preto. Bom, os órgãos que nós temos de controle para aquelas atividades que são compradas aí do setor privado ou filantrópico. Então, nós temos controle de hemodiálise, dos diversos serviços, temos o DACA, que faz o controle da produção da Santa Casa, da Benê, e assim por diante. Todos eles são controlados e as prestações de contas estão sendo aprimoradas ao longo desse 2017, desde o começo do ano passado, e aí chama a atenção mais uma vez a importância disso para os conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, porque estão chegando aí várias notificações dos relatórios dos anos de 2011, 12, 13, 14, o que mostra mais uma vez a importância que a gente tem que dar à qualidade da prestação de contas de toda a saúde. Bom, com relação ao nosso recurso humano, então a despesa, como eu já mostrei lá atrás, foi 309, a distribuição pelos vários itens, como já tinha mostrado. Gastos com hora extra, que eu falei também logo no começo do ano passado, a dificuldade que a gente tem. Houve uma diminuição nos gastos com hora extra, mas eu não considero significativa. O ano passado nós gastamos em torno de 20 milhões e 500, se não me engano, e esse ano aqui o gasto total foi de 2017, o gasto total foi 17 milhões 468. Ainda é um gasto, do meu ponto de vista, um valor muito grande. A maior parte desse gasto, 54%, se encontra nos pronto atendimentos da secretaria, na dificuldade que nós temos de montar as equipes médicas e de enfermagem, que são as duas categorias que consomem a maior parte desse dinheiro na forma de hora extra. Então, isso continua em pauta para a gente tentar minimizar ao longo de 2018, mas teve uma diminuição de cerca de 2,5 milhões nos gastos. Eu vou passar mais rápido essa parte, que é o nosso quadro, mas depois a gente pode discutir também, porque fica repetitivo, bastante coisa aqui. Então, nós fechamos o ano com 3.167 funcionários, lá na última linha, na última coluna, lá, terceiro quadrimestre, 3.167, distribuído naquelas categorias. Então, o que mais, em geral, se questiona é o número de médicos. Então, a Secretaria tem 529, fechou o ano com 529 médicos, e 230 enfermeiros. Essa é a distribuição, a mesma distribuição daquele quadro, então na forma gráfica. Aqui é a distribuição com relação à origem do contrato. Então, o que é azul ali são efetivos estatutários, 3.129, amarelinho claro são bolsistas, estagiários, e alguns que têm contratos seletistas, que foram feitos alguns anos atrás, de contratos de urgência na forma CLT, 38 profissionais. E municipalizado ainda tem 63. Atenção básica, vou apresentar aqui algumas coisas da produção. Isso tudo também já é repetitivo, o número de unidades que nós temos. Então, aqui, a produção, de maneira geral, nesse quadro, nos demais quadros, vamos ver que no terceiro quadrimestre nós tivemos aumento da produção em quase todas as atividades. Então, lá foram, vamos ver só a coluninha branca do que foi produzido, né, em relação à oferta. A gente vê que tem uma diferença entre a oferta e a produção lá. Quer dizer, ainda tem 10 mil pacientes que tinham oferta, mas por algum motivo nós não conseguimos utilizar. Mas a produção lá no terceiro quadrimestre de clínica, 63 mil, teve uma queda em relação à metade do ano, um aumento em relação ao começo do ano. GO, 40 mil no último quadrimestre, saúde da família, 41, pediatria, 38 mil. Então, um total, 563 mil consultas, quase 564 mil consultas médicas. Para o tamanho da nossa população, quase chega a uma consulta por habitante por ano. Assistência farmacêutica, também um número bastante significativo.
Na segunda coluna, 4.376 itens dispensados para a cidade. Então, de novo, tomando como base aquela população lá do comecinho, de 638 mil habitantes, também nem vou conseguir fazer essa conta aí, mas dá mais de 5 itens por habitante por ano distribuídos aí. Na produção odontológica, também números bastante grandes ali, um total de 585 mil procedimentos para 122 mil atendimentos. A produção de enfermagem, mais uma vez, como procedimentos de enfermagem, quase 2 milhões de procedimentos de enfermagem realizados no período. O SAD, que é o serviço que dá atenção no domicílio aos pacientes, foram mais de 50 mil atendimentos também, o que é um serviço muito importante para nós, sobretudo na possibilidade que a gente tem nesse serviço de poder diminuir a hospitalização. É uma maneira da gente aumentar a rotatividade dos nossos hospitais, é a gente poder manter esse paciente sob cuidado, mas na própria residência. A vigilância sempre com números muito grandes, eu vou pegar alguns aqui mais significativos, então 581 mil imunizações. Isso também é bastante significativo, lembrando só que no ano passado a gente teve uma campanha importante aí com relação à febre amarela, chegamos próximo a 100 mil doses de vacina, 95, 96 mil doses, quase 100 mil doses de vacina, então naquele total de 581 mil, na última linha lá. E o que é muito significativo porque todo mundo está acompanhando aí o Jornal Nacional, acompanhando o que está acontecendo na Grande São Paulo, em Santos, em São Bernardo, e o que tem me impressionado mais que, apesar das mortes que estão ocorrendo lá, parte da população continua resistente. Então, no começo teve uma corrida muito grande em janeiro aos postos lá, uma coisa absurda, e agora as pessoas não estão querendo se vacinar. Então, em São Bernardo do Campo está tendo muita resistência. Eu vi um número lá, acho que o último número que eu vi de São Bernardo é uma cobertura de 20% da população. E, como é minha família de lá, eu fico impressionado, porque, para quem conhece São Bernardo, parte de São Bernardo é a Mata Atlântica da Serra do Mar ali, quando a gente vai para Santos descendo. Então, a chance de interface com mata é muito grande. E eu teve mais um parque em São Paulo fechado hoje, por morte também de macaco lá. Então, a nossa lição de casa, que já vinha sendo feita há vários anos, foi reforçada ano passado e, felizmente, nós não tivemos nenhum caso em 2017. Muito menos óbitos, que é o que tem acontecido lá em Mariporã e em outras cidades ali da Serra da Cantareira. Ainda aqui com relação à vigilância sanitária, também o número de inspeções, mais de 4 mil. E aqui, que também é bastante significativo, o número de visitas realizadas contra o foco do Aedes aegypti, que nós chegamos lá a 900 mil visitas, mas aproveitando todos vocês aqui mais uma vez para alertar que nós continuamos preocupados, porque nós temos um índice grande de mosquito pela cidade, e ainda a gente está... Infelizmente, nós tivemos 22 casos, né? 22 de janeiro, fechou janeiro com 22 casos confirmados de dengue, nenhum caso de chikungunya, mas ainda tem muita água para cair, muito calor para fazer, e ainda tem muita chance até fechar a chuva aí de março. O ano passado a chuva passou um pouquinho mais do tempo, a gente ainda tem muita chance de sofrer aí acho que não uma epidemia como nós tivemos 2 anos atrás, mas um aumento dos casos que não é nada bom. Animais necropsiados, lembra que aqui a gente tem também os próprios macacos que a gente acha na cidade, que são encaminhados para São Paulo. Vacina antirrábica, eu acho que nós somos a única cidade da região. Daniel, você lembra? Porque acho que só Ribeirão Preto fez campanha no passado, né? Na região de vacinação de antirrábica para os cachorros. Porque eu tive notícia só Ribeirão Preto, as outras cidades não fizeram, mas também é outro procedimento de profilaxia que a gente precisa manter, porque é muito importante.
Eu tive uma notícia, tivemos um positivo de morcego, vocês me mandaram ontem, né? E o ano passado, felizmente, com os números de dengue que nós tivemos, também tivemos 0 casos de óbitos com dengue. Então, fechamos com, provavelmente, acho que foi o menor número de casos dos últimos, com certeza, dos últimos 6, 7 anos em dengue. E aí a gente consegue, quando a gente tem um número mais baixo, a gente, felizmente, nós não tivemos, graças a Deus, nenhum óbito com dengue. Um pouco da produção, então aqui também, com relação aos pacientes entendidos, a procedência desses pacientes, são 22 atendidos na nossa rede total ali, 22 mil casos atendidos, sendo que 22 mil de Ribeirão Preto, 4 mil da regional, isso que nós conseguimos identificar, né? Do ponto de vista de produção, nas internações, nós tivemos lá, como eu falei para vocês, um aumento em cirurgia no último quadrimestre, 3.600 casos, tivemos uma manutenção da clínica médica, 3.900, um aumento também, manutenção da obstetrícia, 916, e pacientes que a gente chama em cuidados paliativos de 112. Cirurgias ortopédicas, 939, um total de cirurgias dos diversos aparelhos de 10 mil cirurgias. Ano passado nós fizemos campanha, fizemos mutirão de cirurgia no segundo semestre, principalmente de catarata e de cirurgias de menor porte. Conseguimos levar a fila da catarata para um nível bastante aceitável, de 30 dias de espera. Isso foi uma proposta do governo federal e que na nossa região nós conseguimos executar o dinheiro enviado, foi 700 mil reais, nós fizemos dentro do prazo todas as cirurgias que eram possível fazer com esse valor nos hospitais. E ainda nos últimos 15 dias de dezembro foi, como algumas cidades da região não conseguiram executar, a DRS transferiu para nós um remanescente e ainda no fechar das luzes de 2017 a gente conseguiu fazer mais um número de umas 30 cataratas e ajudou bastante a gente. Atendimento de alta complexidade ambulatorial, oncologia passou com 42 mil atendimentos nos últimos 4 meses, com 16 mil em relação a 12 e 13 nos demais. Diálise, que a gente fez um movimento também para aumentar as sessões de diálise, acabou com 81 mil sessões e 124 mil procedimentos nessas duas linhas aí. Exames, um total de exames, pequenas cirurgias, biópsias, 3.148.000 exames entre raio-x, ultrassom, fisioterapia. Como eu falei para vocês, se a gente olhar a última coluna, 862, 825, 860, 57, 57, 67, 221, 257, 225, 24, diagnóstico por radiologia, 24, quase 25, 28, 31 mil no último quadrimestre. Ultrassom de 10, 11, 12. Então a gente conseguiu, com alguns movimentos, principalmente no segundo semestre, na tentativa de reorganização do complexo regulador, a gente conseguiu algum resultado no aumento da produção desses itens. Lembre que esses itens compõem parte daquelas filas que a gente tem, que são grandes ainda e que a gente pretende diminuir aí nesse próximo ano. Então, continua na mesma lógica de exames de média complexidade ambulatorial. Então, de novo, laboratório clínico 115, 112, 131. Diagnóstico, não, esse aqui eu já falei. Endoscopia, também com aumento aqui, ó, 694, 704, 722. Colono, 294, 374, 452. Eletro passa de 2021 para 2280. E eletroencefálico, a gente está ali sem informação. Feito na própria rede aqui, não comprado serviço, também a gente conseguiu alguns resultados interessantes aqui, como da eletroneuromiografia, 463, um total de 24 mil exames nesses casos aí. Os prestadores, 163 mil consultas. Aquele primeiro número que eu mostrei de 560 mil consultas é só na atenção básica, não inclui aí
nem pronto atendimento naquele lá, nem as especialidades. Então, aqui as especialidades onde foi realizada nos prestadores. Então, a gente passou para 163 mil atendimentos, várias delas também com crescimento. Aqui, ortopedia, começando com 9 mil e acabando com 12 mil. Oftalmo, 13, 15 mil, depois passou para 15 mil. A cardiologia, 4.482, mas no finalzinho do ano nós tivemos aí algumas baixas, então a gente anunciou a semana passada um ambulatório novo de cardiologia no Santa Lídia para corrigir alguns problemas. Passando para proctologia, que era um grande problema, continua sendo um grande problema para nós. 950, 980 passou para 1.140 consultas. Nós fizemos um mutirão junto com uma clínica privada na cidade, que se ofereceu para fazer atendimento aos sábados e domingos à população, e nós tiramos a proctologia, que estava em primeiro lugar, passou para 14º lugar na nossa fila de espera, com um número significativo de atendimento de pacientes e vários diagnósticos, inclusive, que já foram submetidos à cirurgia no próprio ano de 2017. Feito na própria rede, 163 mil, em geral também com aumento, a ortopedia 2,5, 4,5, passa para 6,4 no quadrimestre, oftalmo com aumento, cardiologia teve aquele aumento, teve aquela queda que eu falei, que vai ser corrigida, psiquiatria 8 mil e 6 mil no final. Qual mais interessante aqui? Total de 160, mais 163 mil consultas especialistas. Outras atividades, como assistente social e enfermeiro, fonoaudiólogo, nutrição, psicólogo, um total no ano de 52 mil procedimentos, sendo 17.900 no terceiro quadrimestre. A parte de odontologia, mais ambulatorial, de média complexidade, mais 12.800 procedimentos também para a rede. A gente ainda tem filas, principalmente para prótese, e estão tentando corrigir essas filas também com um novo convênio lá com a Eletrobonini, para ver se a gente consegue diminuir essas filas que nós temos para oferecimento de prótese dentária. A assistência farmacêutica, como já foi falado, aquele valor que foi gasto lá em cima, lá, no componente básico de 13 milhões, insumos para diabetes 1.400.000, e processos judiciais só da farmácia 2.279. Quer dizer, processos judiciais a gente chegou no total em torno de 5 milhões e alguma coisa de gastos com processos judiciais, quer dizer, ou medicamento ou algum outro item que foi fornecido através de processo judicial. A atividade do SAMU, mantendo um padrão, não aumentou esse ano, com 511 mil ligações no 92, atendimentos da unidade de suporte avançado 2.684 e da unidade de suporte básico 61 mil. Então, sem muita variação ao longo dos 3 quadrimestres ali. E o número de regulações médicas também de 29.430 casos, mantém 9 mil, 11 mil no segundo quadrimestre. O segundo quadrimestre foi especial esse ano aqui. Nós tivemos uma afluência muito grande de pacientes para as urgências e para os hospitais. Os hospitais passaram vários meses com dificuldade de trabalhar. Beneficência, Santa Casa, Santa Lídia e a unidade de emergência. O atendimento regional, que acaba sendo uma produção menor, muito mais de transporte, com 38 transportes da USB, da básica, e 4 da unidade de suporte avançado. E o número de pronto atendimentos. Então, aqui por quadrimestre e por unidade, a gente vê que no terceiro quadrimestre nós tivemos 48 mil atendimentos no Central, 44 mil atendimentos no Quintino, 62 mil atendimentos na UPA, de adulto, estou falando, e mais 47 mil atendimentos
na Vila Virgínia. Dá um total de 203 mil atendimentos de adulto no terceiro quadrimestre. Isso dá um total no ano de 583 mil atendimentos de adulto. E o atendimento de pediátrico no central muito pequeno, porque nós não temos mais pronto atendimento lá, praticamente. 16 mil no Quintino 2, 22 mil na UPA, que é a maior equipe de pediatria, e mais 18 mil na Vila Virgínia. Então, para a pediatria, um total de 170 mil atendimentos nesse ano aqui. Então, essa era a apresentação, e aí eu estou aberto aqui a perguntas, discussões. Já tinha uma pergunta lá atrás, não sei se o rapaz está ali, eu ia perguntar. Sim. Ótimo. Menos um, né? A Neomicina também, a gente precisa conseguir, né? Aberto a discussões, o vereador Mega, se recebeu o material ali antes. Sandro, obrigado por comparecer. Peço perdão a todos que estão aí presentes, senhor. Realmente estava no Ministério Público, e era uma audiência que eu tinha agendado há algum tempo, não tinha como. Mas eu estou com o material aqui, eu vou ler e agradeço a tua presença. Obrigado, senhor. Assim, fazendo uma análise para quem, de novo, né? A Rita vai ficar brava comigo, mas a Heloísa, né? Mas se a gente imaginar o que aconteceu, a gente tinha mais ou menos 47 milhões de dívida no começo de janeiro. Metade disso era a folha de pagamento. Então, vamos tirar metade disso fora, porque a folha de pagamento esse ano também vai entrar no orçamento de 2018, de dezembro. Ela foi pago, mas na contabilidade vai ficar em 2018. Então, vamos supor que a gente tinha 25 milhões de dívida e a gente tinha um orçamento que a gente achava até que não daria para isso. Quando a gente vê um balanço mais simples que foi apresentado pela Heloísa, na ideia de fluxo de caixa, quanto que entrou e quanto saiu, a gente teria gasto 3 milhões a mais do que a gente teria no orçamento para esse ano. Mas, na verdade, são 3 milhões menos os 27 milhões que a gente pagou de dívida. Então, a gente teria gasto 24 milhões a menos do que a gente tinha para o nosso orçamento. Entenderam? Então, a gente gastou um pouquinho mais, mas, na verdade, nós pagamos as dívidas de 2016 e alguma coisa que ainda tinha em 2015. Com isso, a gente começa um ano sem tanta dívida. Isso lógico, isso para quem faz a economia doméstica sabe o que significa, né? Porque a gente já começar um ano com dívida, sobretudo, sobra menos do orçamento para a gente fazer as coisas da gente. Então, esse é um raciocínio mais simplista. A contabilidade oficial, ela é aquela ali, ela é um pouco mais complexa do que isso, e ainda tem alguma coisa que está como restos a pagar, que a gente vai quitando. Então, como eu falei para vocês no começo, aquele saldo, na verdade, a gente tem que ver a coluna dos empenhados. Empenhado, eu já prometi pagar, eu vou pagar, só não saiu da minha conta em dezembro. Então, vai sair daqui para frente. Então, mas aí ainda é do orçamento do ano passado, não é de 2018. Sem mais dúvidas? Comentários, Luísa, não? Doutor, na verdade eu tenho. Não, é sobre a questão das OS, né? Eu sei que não é assim bem, é o foco da explanação de Vossa Senhoria aqui, mas, doutor Sandro, caso a judicialização emperre esse processo das OS, e a gente nem conseguiu votar aqui praticamente. Bom, eu não quero entrar no mérito político da coisa, mas no prático, né? Caso nós não tenhamos as OS agora nesse semestre ou no próximo até. Como vai ficar a situação dos concursados? Quer dizer, do pessoal que prestou o concurso, né? Vocês pretendem chamar esse pessoal e abrir ao BDS Oeste, ao Sumarezinho, ou esperar até que se resolva o imbróglio judicial? Como é que está isso? Bom, para mim, o imbróglio judicial deixou de existir.
terça-feira, ou foi ontem? Foi terça-feira, né? Foi ontem? Terça. Terça-feira a Câmara, ela não aceitou o recurso. Se ela não aceitou o recurso, está valendo a decisão da Comissão de Justiça, então, portanto, o projeto de OS está fora, e o objeto da liminar era não deixar votar isso. Então, não existe mais processo judicial, porque acabou o objeto da liminar. Então, acabou a discussão judicial. Agora, se o Executivo vai mandar outro projeto ou não, isso aí não é... Isso aí é outra discussão. Parte das coisas, nós estamos estudando todas as possibilidades para não ficar parado. Parte do que nós temos que resolver, essa Câmara já aprovou quando aprovou a lei da Fundação Santa Lídia. Então, a Fundação Santa Lídia tem um capítulo que fala sobre contrato de gestão. E contrato de gestão está bem claro no mundo jurídico, e é uma alternativa que a gente tem. Como eu falo, nós temos que jogar com todas as regras da legislação. Então, a minha proposta, como eu já falei para o vereador, sempre foi o seguinte: a atenção básica para mim é o DNA da secretaria, e para esses eu insisto com o prefeito em fazer a contratação de profissionais dos concursos públicos da secretaria. Então, eu estou lá batalhando para conseguir reposições de médicos clínicos, porque é a área que mais está faltando na atenção básica, e enfermeiros, porque, como eu mostrei lá, é uma desproporção muito grande, do meu ponto de vista, de médico para enfermeiro. Na verdade, a maior parte das atividades de saúde são praticadas pelos enfermeiros, e não pelos médicos. Os médicos fazem a consulta, uma atividade pontual na vida da pessoa, mas quem faz o dia a dia, quem muda a perspectiva de vida das pessoas é a equipe de enfermagem. Então, insisto muito nisso. Tá, mas isso para atenção básica. Agora, a atenção não básica, de média complexidade, sobretudo aquelas que a gente tem dificuldade de montar equipe, gastar 12 milhões de reais com hora extra para montar equipe, para ficar de plantão durante o carnaval e essas coisas todas. Essa eu continuo favorável, e se eu não tenho a chance de fazer um chamamento público para chamar OS, nós temos a chance agora de fortalecer a Fundação Santa Lídia e transformar numa fundação pública forte que possa auxiliar a Secretaria nessa execução desse trabalho. E veja bem, se eu queimo 300 funcionários para montar um pronto atendimento, eu vou continuar desassistindo a atenção básica. Porque é lógico que o prefeito vai falar para mim: ou você escolhe, ou você abre o ponto de atendimento, ou você reforça a atenção básica na periferia da cidade. E aí, você já sabe a minha opinião. Se eu tiver nesse impasse, eu vou reforçar a atenção básica e o centro de saúde de escola continua fechado. Então, só para concluir, Sandro, então na atenção básica a proposta é chamar os concursados. E nos pronto atendimentos, seguir a linha que já vinha sendo seguida anteriormente. Exatamente. Tá, obrigado. Prazo. O Hélio reclama que eu fico dando pauta para o pessoal da mídia, mas eu estou levando para o prefeito uma solicitação para a gente fazer essa reposição. Mais alguma pergunta? Eu agradeço a participação de todos mais uma vez, a paciência e a disposição para a gente continuar a discussão aí no Conselho. O Conselho vai ter muita atividade nos próximos meses, né? Obrigado a todos.